Senhor presidente, senhores vereadores, projeto da lavra do nobre vereador Vinícius Gratti, que cria a biblioteca do professor e dá outras providências. Senhor presidente, vereador Vinícius Gratti, parece que a providência escolheu que o senhor trouxesse esse projeto de primeira discussão para fomentar aqui uma homenagem, porque hoje, especificamente hoje, dia 28 de abril, é o Dia Internacional da Educação. E, coincidentemente, mas eu diria pela providência divina, nós temos hoje um projeto que dá ênfase à educação. Obviamente, vereador Vinícius, há um questionamento no seu projeto, já que se discute a legalidade e a constitucionalidade. Hoje, essa primeira discussão é se vai mexer em algum tipo de orçamento, qual é a despesa para fazer essa biblioteca. Mas eu gostaria que os vereadores aprovassem, embora há essa discussão, porque assim nós fomentamos um debate e também dá tempo a Vossa Excelência de tentar conversar com o Executivo, fazer algum tipo de conversa, de diálogo, para que nós possamos ter uma biblioteca para o professor. Eu simplesmente não estou aqui para defender a minha causa como professor que sou, mas pela experiência própria da importância do professor ter um espaço físico, um espaço onde ele tenha obras importantes, onde ele possa buscar recursos, porque, lamentavelmente, um dos problemas do nosso país é você não dar condições pedagógicas para o professor. Grande parte dos professores, para poder sustentar a sua família, para sustentar-se, é obrigado a dar aula em 3 períodos, às vezes. Ele não tem um local apropriado, nem nas escolas estaduais que eu conheço. Obviamente, eu também dei aula em escolas particulares, muitas têm infraestrutura, uma biblioteca, a estrutura de informática, de capacitação, a cada trimestre promove um bom debate, traz alguém para dar capacitação para os professores, mas isso é uma raridade, são poucas as escolas privadas, porque as públicas, infelizmente, isso não acontece. É verdade, sim, que o governo do Estado de São Paulo implementou um projeto trazendo professores da área pública estadual para a Unicamp, para aperfeiçoamento desse professor, das temáticas. E nós sabemos que um dos problemas, não é o único problema, mas um dos problemas de deficiência na educação pública, estadual, municipal, é a má qualificação do professor. Então, o professor, para ter condições de manter a sua família, tem que dar aula em vários estágios, em vários períodos, em várias escolas. Mesmo o professor da área da educação estadual, como era o meu caso, eu dava aula em 2 escolas. Eu era sou professor efetivo da escola estadual Dom Barreto, aqui na Avenida General Carneiro, mas também dava aula em Valinhos, para completar a minha carga. Então, senhores vereadores, é importante o projeto do vereador Vinícius Gratti, porque ele propõe uma biblioteca para o professor poder desenvolver suas atividades. O projeto diz: o espaço será voltado ao estudo e aprimoramento do ensino no município de Campinas, sendo os materiais de uso exclusivo de professores da rede pública e privada que estejam lecionando, e contará com espaço para a troca de informações entre os docentes. Então, obviamente que é um instrumento importante para a comunidade pedagógica, para a comunidade que dá aula, para o corpo docente da escola, é importante. E agora, seria importante que iniciativas dessa natureza viessem de fato do Executivo Municipal. Nós sabemos disso. Seria importante que o próprio Executivo sinalizasse para criar várias bibliotecas. Queira Deus, vereador Vinícius Gratti, oxalá que esse seu projeto seja uma primeira bandeira
né, um primeiro embrião do que posteriormente nós pudéssemos ver através da Secretaria da Educação, criando vários núcleos, várias bibliotecas do professor, onde o professor pudesse ir se capacitar, ler boas obras, tivesse à disposição desse professor instrumentos pedagógicos para ele melhorar as suas aulas em sala de aula. Hoje é o Dia Internacional da Educação, e eu observei que a imprensa, de um modo geral, trabalhou mais sobre a figura do professor. Provavelmente porque esse ano elegeram a questão do professor, dizendo a importância de termos professores bem formados, bem capacitados, bem instrumentalizados, para poderem transmitir o saber para os nossos filhos, para os nossos alunos em sala de aula. E o projeto do vereador Vinícius Gratti tem esse viés que é importante. Por quê? Porque ele permite que os professores tenham acesso a um bom material pedagógico, a livros didáticos, paradidáticos, tenham acesso a programas educativos através das mídias, tenham acesso a palestras importantes, que é muito importante que o professor entre em contato com outras práticas pedagógicas, que conheçam outros modelos, outros projetos pedagógicos. As universidades têm feito isso através dos seus congressos, através dos seus simpósios, através das suas conferências educacionais, sempre traz um professor ou alguém, desde as experiências mais rústicas, desde o professor que está em áreas mais isoladas, com menos condições pedagógicas, até os professores que têm o privilégio de estar lecionando em espaços que dão mais condições para esse ensino. E isso é muito importante, porque o professor aprende com essas experiências e pode estar colocando em prática na sala de aula. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto do vereador Vinícius Gratti poderia, sim, ser um modelo para melhorarmos a educação na cidade. Como eu disse, eu não posso negar que aqui há um questionamento de legalidade e constitucionalidade, infelizmente, porque nós não podemos criar despesas para o erário público. Isso é fato, né? Penso que não é novidade para ninguém, e imagino até que o próprio vereador, como um homem do direito, é sabedor disso, mas fomenta um debate interessante, né? Uma possibilidade de darmos melhores e maiores condições e instrumentos pedagógicos para o professor. Então, nesse aspecto, obviamente, tem outros aspectos, que é a questão salarial, que é a questão de diminuição da carga horária e aumentar o tempo para esse professor poder fazer aulas de formação continuada. Uma parte, vereador. Um minutinho só, senhor vereador. A gente nem pensa mais a expressão de capacitação isoladamente, mas aulas de formação continuada, que é importante que esse professor esteja motivado, capacitado, cheio de paixão para transmitir o saber. Pois não, nobre vereador Cirilo, doutor Cirilo. Agradeço, professor Alberto. Eu acho que o projeto do vereador Vinícius Gratti contempla exatamente isso que o senhor fala. E eu, no mandato passado, com o apoio do senhor, nós criamos a meia entrada para o professor em estabelecimentos culturais, possibilitando o professor aumentar o cabedal cultural. E essa situação, eu acho que não é diferente, caminha no mesmo sentido, onde você estimula o professor, cria condições para dar mais cultura ao professor. Estimula o professor a ter mais conhecimento doutrinário para levar isso em sala de aula. E o senhor, melhor do que ninguém, como professor nessa casa, traz, relata e exemplifica da maneira com que eu pensava. Esse projeto é altamente meritório e acredito também num sucesso dele com a sanção do prefeito municipal. Parabéns pela fala, viu, vereador? Obrigado, vereador Cirilo. Eu quero aqui, vereador Vinícius Gratti, reconhecer, então, a importância do seu projeto. Estarei votando favoravelmente e expressando o meu contentamento e compreender que foi providencial Vossa Excelência trazer essa temática nessa noite,
num dia tão ímpar, tão importante, que é o dia 28 de abril, Dia Internacional da Educação. Então, nesse aspecto, conte com o meu apoio e espero que ele realmente seja uma bandeira, um embrião para essa possibilidade de ser materializada em nossa cidade. São essas minhas considerações, senhor presidente e senhores vereadores. Tenho meu apoio ao projeto que cria a Biblioteca do Professor, do vereador Vinícius Grau.